Olá, pessoalzinho do sexto ano. A nossa atividade dessa semana, ela é bem simples. Vocês vão colocar para mim, primeiro na página 20 e 21. Lá eu vou explicar como é que a gente vai fazer essa atividade. Essa atividade ela começa aqui na videoaula, aqui no Google Sala de Aula, e ela termina na nossa aula do Zoom. Então, não é para você fazer absolutamente nada escrito. É apenas para você ouvir a explicação e ler junto comigo na apostila. Terminando, a gente depois finaliza essa atividade na nossa aula do Zoom, tá ok? Depois disso, dessa parte explicativa, nós vamos fazer o jogo dos sons. Então, nós vamos tentar diferenciar as notas Dó, Ré, Mi e Fá apenas pela audição, certo? Vai tocar o som primeiro, você vai ouvir, vai escrever num caderno ou num pedaço de papel que nota que é. E logo depois eu vou revelar para você se você acertou ou não. Treine, no começo eu vou colocar os 4 sons para você ouvir, então volte o vídeo quantas vezes for necessário até você conseguir distinguir os sons pela audição e só depois você coloca na atividade, tá certo? Então você vai fazer o jogo do som primeiro e depois você vai acompanhar a explicação comigo. A gente finaliza essa atividade na nossa próxima aula no Zoom, tá ok? Não esqueça, página 20 e 21. Bons estudos e até lá!
Olá, pessoal. Então, explicando para vocês aí como que a gente vai fazer esse próximo exercício. Na verdade, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa explicação que tem antes de divisão rítmica. O exercício a gente vai fazer junto depois no Zoom na nossa aula lá, certo? Quando a gente estiver ao vivo. Como é que você vai fazer aqui? Primeira coisa, vem falando sobre a notação musical, certo? Então aí tá falando, a notação musical tem como base a pauta, ou seja, um conjunto de 5 linhas e 4 espaços, certo? A clave, as notas musicais que representam sons e as figuras que representam o tempo de cada um deles, de cada um dos sons, certo? Então nós temos um exemplo aí completo da notação musical, certo? Então você pode observar aqui, tá? Esse conjunto aí. Então a gente só sabe, por exemplo, que essa nota aqui é o Dó, porque a gente tem a clave de Sol, certo? E também porque a gente tem a pauta, esse conjunto de 5 linhas e 4 espaços, certo? Se não fosse esse conjunto, isso aqui seria apenas uma bolinha. Então eu sei que nota que é exatamente pela colocação de cada bolinha dessa aqui na pauta, certo? Então isso é só para a gente lembrar, tá? Como é que a gente... das informações que a gente precisa para fazer o exercício, o próximo exercício. Bem, logo em seguida ele vem falando sobre a figura. Então aqui, ó, nós temos as notas, certo? Minha flecha tá linda aí, mas é só pra gente saber do que a gente tá falando. Então aqui ele fala sobre as notas e aqui a gente vai falar sobre as figuras. Não esqueça que nota é uma coisa, certo? E figura é outra. Bem, nós temos dois tipos de figuras, as positivas, certo? Que representam sons, e nós temos as negativas, que representam silêncio. O silêncio ele é tão importante para a música quanto o próprio som, certo? Então não posso esquecer das figuras que representam som. Então eu não posso confundir, gente, chamar isso aqui de nota musical, certo? Isso aqui não é nota. Por que não é nota? Porque ele não tem clave, ele não tem pauta, certo? Então por isso que ela não é uma nota musical. Então ela só representa tempo. Isso aqui, dependendo da fórmula de compasso, que é esse 4 sobre o outro 4 aqui, certo? Dependendo da fórmula de compasso, eu sei qual é o valor de cada uma. Sem a fórmula de compasso, eu não sei o valor da figura, certo? Eu posso usar um padrão, certo? Um padrão convencional, que no padrão convencional
essa figura aqui, a semibreve, vale 4 tempos, e a partir do valor da semibreve eu sei o valor das outras, certo? Por quê? Porque a nota de baixo, a figura de baixo é sempre o valor da figura, é sempre metade do valor da figura de cima, ok? Está claro? Então aqui, ó, nós temos um exemplo. Agora nós temos um exemplo, certo? Então, baseado no 4x4, eu tenho aqui que a semibreve vale 4 tempos, certo? Então, se a semibreve vale 4 tempos, a mínima, que é a segunda, vai valer 2 tempos, porque ela vale a metade do valor da figura de cima, certo? Seguindo isso, a semínima, ok? Vai valer 1, porque a metade de 2 é 1, e assim consecutivamente, certo? Pessoal, essa é a explicação básica para a gente saber. A gente vai usar exatamente a fórmula de compasso 4x4 aqui para a gente fazer, certo? O resto a gente vai ter que fazer durante a aula, certo? Esse exercício aqui a gente vai fazer na prática, durante a aula, tá certo? Então eu posso usar aqui nós temos a nota Lá, certo? Que ela está no segundo espaço, então eu posso procurar lá, ó, segundo espaço. Eu posso ver aqui, é a nota Lá, tá vendo, ó? Segundo espaço. Então todo o exercício aqui, ele está mostrando a nota Lá, não tem variação, é sempre a nota Lá, para ficar mais fácil. Eu posso substituir isso só a título de exercício para uma palma, por exemplo, só para eu saber a questão do valor do tempo. Mas eu posso fazer essa nota Lá também na flauta, posso fazer no piano, posso fazer no violão, tá certo? Então eu posso fazer essa variação. O que eu não posso esquecer é do que a gente falou aqui, ó. Então nós temos 3 pontos importantíssimos. Então eu tenho aqui a nota, tá certo? As notas. Então, sabendo as notas, eu tenho que saber as figuras. Então eu tenho que saber o quê? Que a figura de maior tempo é a semibreve, certo? E que as outras embaixo, elas sempre seguem o mesmo padrão. A de baixo tem metade do valor da de cima, o valor de tempo. Isso também se estende às negativas, tá? Não é só as positivas. As negativas, elas indicam pausa, certo? As positivas indicam tempo de som e as negativas pausa. Porém, para eu saber o valor de cada figura, eu preciso da fórmula de compasso. Se eu não tiver a fórmula de compasso, eu não sei o valor da semibreve. E como é que eu sei o valor da semibreve? Pelo número de baixo, certo? Pode ter qualquer número em cima. Pode ter 2, pode ter 3, 4, 5, 6, 7, certo? 9, pode ter qualquer número em cima. O que me interessa agora é o número de baixo, certo? Porque ele vai dar o valor da semibreve. Eu sabendo o valor da semibreve, eu sei o valor das outras embaixo, tá? Então o valor já está colocado aqui para vocês de forma fácil, para a gente só fazer o exercício, tá ok? Para a gente fazer o exercício aqui juntos na aula, tá certo? É somente isso que eu gostaria que vocês lessem e entendessem e tirassem suas dúvidas durante essa semana, ok?